Olá, sou a professora Aline Trovão, da disciplina de Fundamentos de Cirurgia da Universidade de Vassouras, e hoje a aula vai ser a continuação de Cura das Feridas, a segunda parte. Ao final da aula, o aluno deverá reconhecer quais são os principais tipos de cicatrização excessiva, os tratamentos locais das feridas e reconhecer quais são os principais tipos de tratamento para feridas agudas e crônicas. A cura das feridas. Essa cura excessiva, clinicamente, ela pode ser tão importante quanto a falha da ferida que foi tratada na aula anterior. As manifestações clínicas da cura excessiva em cada tecido, ela tem uma multiplicidade e elas se diferem. Por exemplo, na pele, uma cura excessiva, uma cicatrização excessiva, ela pode gerar cicatrizes mutilantes, debilitantes, em pacientes vítimas de queimadura, provocar extensas contrações de toda essa área de cicatrização. No trato gastrointestinal, uma cicatrização excessiva pode gerar uma estenose e ter repercussão clínica no paciente. E um outro exemplo que a gente vai falar é da cavidade. O mais comum na nossa rotina é da cavidade abdominal, onde são criadas por esse excesso de cicatrização as aderências intestinais. Aqui temos exemplos de cicatrização excessiva, né? A contração de queimaduras, que gera uma cicatriz que às vezes faz alteração da movimentação do paciente, debilita a função daquele determinado segmento em que ela acomete. Estenose esofágica tem uma diminuição da luz do órgão. Aqui temos um exemplo de cura excessiva num órgão sólido, a fibrose pulmonar, também que gera alterações do seu funcionamento. E a aderência intestinal, a aderência do órgão intestinal à parede abdominal ou peritônio. As cicatrizes mais comuns, do nosso cotidiano, da nossa vida ambulatorial principalmente, são as cicatrizes hipertróficas e os queloides. Eles representam uma superabundância dos fibroblastos no processo de cura das feridas. Ambos ocorrem após um trauma na pele e elas podem ser dolorosas à palpação, podem ser pruriginosas e causar uma sensação de queimação. Na primeira figura temos um exemplo de uma cicatriz hipertrófica e na segunda um queloide. Vamos começar falando de cicatrizes hipertróficas. As cicatrizes hipertróficas, elas elevam-se acima do nível da pele, mas elas permanecem dentro do limite da ferida original. Elas ficam contidas apenas ali no limite da ferida. Geralmente se desenvolvem dentro de 4 semanas após o trauma e o risco de ocorrer cicatrizes hipertróficas ele está associado ao aumento do tempo de epitelização. Se essa epitelização ocorre em mais de 21 dias, esses pacientes estão propensos a desenvolver a cicatriz hipertrófica. Eles independem de raça, local e idade. Isso é questionado porque a gente vai falar do queloide e a gente vai ver que a raça tem uma ligação direta com o desenvolvimento do queloide. Essas cicatrizes hipertróficas normalmente regridem com o tempo. Elas ocorrem em regiões de cruzamentos de áreas de tensão, cicatriz extensa, onde a área de tensão é grande, eles têm uma tendência maior a se desenvolver e em superfícies flexuras. Essas cicatrizes normalmente são eritematosas e elevadas no início, como está aqui o exemplo dessa cicatriz, e com o desenvolver do tempo, elas evoluem para cicatrizes mais pálidas e achatadas. Elas mudam o seu aspecto durante a evolução. Por isso que em algumas delas a gente tem, no final do processo, a regressão da cicatriz hipertrófica. Os queloides
Da mesma forma que as cicatrizes hipertróficas, elas se elevam acima da pele. Porém, diferente da hipertrófica, ela se estende além da margem de origem da ferida original. Os queloides, eles tendem a se desenvolver 3 meses após a lesão inicial ou até anos depois de ter ocorrido a lesão inicial. Mesmo feridas pequenas, elas podem resultar em grandes lesões. São mais comuns em pacientes que têm na sua raça uma pigmentação mais escura, pacientes africanos, espanhóis, asiáticos e a população descendente dessas etnicidades. Eles chegam a ter 15 vezes maior chance de apresentar queloide que as demais populações. Não existe diferença entre homens e mulheres em relação ao sexo. Elas têm a mesma... Eles apresentam a mesma predominância. Na genética, a predileção para a formação de queloides parece estar relacionada à dominância autossômica e nesse caso aqui dos queloides, eles não regridem espontaneamente. Dando aqui o exemplo aqui na figura 2, onde tem um queloide que está pedunculado na orelha da paciente. E elas podem, além de ser pedunculadas, ter consistências emborrachadas, fibroelásticas ou consistências duras. Normalmente se projetam acima da pele circundante e não é comum, raramente elas se estendem para o tecido celular subcutâneo adjacente. Os locais mais comuns de apresentarem queloides são o lobo da orelha, regiões de deltoide, pré-esternal e dorso. Raramente é evidenciado queloide em região de pálpebras, região genital, palma das mãos e plantas dos pés ou através das articulações. O tratamento das cicatrizes hipertróficas e queloides. O objetivo desse tratamento é incluir a restauração da função da área, porque algumas áreas perdem a sua função no desenvolvimento do queloide, tem uma restrição dos seus movimentos, alívio dos sintomas e prevenção de recidiva. Muitos pacientes procuram tratamento também pela parte estética. Existem várias modalidades de tratamento, uma vez que o mecanismo que leva à formação tanto dos queloides como das cicatrizes hipertróficas ainda permanecem desconhecidos. Então, a primeira modalidade que a gente vai tratar é a retirada cirúrgica, a excisão cirúrgica isolada do queloide. A gente vai falar aqui sobre os tratamentos e vai ver que alguns tratamentos isolados, eles não têm um bom resultado. E a gente vai ver que a associação, a combinação de tratamentos mostra um resultado muito melhor em termos de diminuição da recidiva. Então, a excisão isolada do queloide, ela tem alta taxa de recidiva, de 45% a 100% dos pacientes apresentam recidiva do queloide. A menos recidiva quando combinamos a cirurgia com outras modalidades, como injeção de corticoide e aplicação de silicone. A cirurgia normalmente ela é recomendada quando eu tenho grandes lesões para diminuir o volume dessas lesões ou como terapia de segunda linha quando a gente já tentou outros tratamentos e eles não surgiram efeito. Aí a gente começa falando de um dos tratamentos combinados, que é a exérese do queloide mais a aplicação do silicone. O objetivo é realizar a ressecção e utilizar a aplicação do silicone para evitar uma hipertrofia de rebote. O mecanismo de ação do silicone ele é desconhecido, não é compreendido. O que acredita-se é que ele age aumentando a hidratação da pele e, como consequência dessa hidratação da pele, diminui-se a atividade capilar naquela região, e aí diminui a inflamação, a hiperemia e o depósito de colágeno naquela região, o que pode estar relacionado a um bom resultado. Sua aplicação é relativamente indolor, por isso é muito usado em crianças. E como deve ser usado? Essa aplicação do silicone deve ser mantida por 24 horas por dia, por cerca de 3 meses, para você alcançar um bom resultado. Aqui a gente tem um exemplo. Retirou os pontos, colocou sobre a cicatriz,
o silicone e vai permanecendo isso colocado diariamente por 3 meses até chegar ao resultado final, que é a última figura, onde a gente já não nota a presença de cicatriz hipertrófica nem de queloide. O tratamento com corticoide intralesional. Da mesma forma que os outros tratamentos, de forma isolada, ele tem um resultado variável de resposta e de recidiva. Eles são utilizados como tratamento de primeira escolha para o queloide e de segunda escolha para cicatrizes hipertróficas, se você já tentou terapias tópicas anteriores e elas não tiveram sucesso. O corticoide, o que ele vai fazer? Ele vai agir diminuindo a proliferação de fibroblastos, diminui a síntese de colágeno e glicosaminoglicanos e também o processo inflamatório que está ali naquela cicatriz e os níveis de TGF-beta. E com isso a gente acredita que seja o mecanismo que vai gerar um amolecimento daquela cicatriz, elas vão se tornar mais planas e normalmente aliviam sintomas. Porém, com esse tratamento de forma isolada, as lesões elas não desaparecem. Elas não são capazes de fazer o queloide diminuir. Quando se trata de queloide e as cicatrizes hipertróficas alargadas, elas não vão se estreitar por causa do uso de corticoide. Então, por isso que a gente fala que a taxa é variável de resposta e de recidiva. Aí, quando a gente associa o tratamento de exérese da lesão com a injeção de corticoide, eu tenho um resultado melhor com a associação dos dois tratamentos. Como é feito? Eu faço a ressecção do queloide, a ressecção da cicatriz hipertrófica e vou fazer injeções seriadas a cada 2 a 3 semanas, com o cuidado de avaliar a cada sessão a complicação que pode estar associada ao uso do corticoide. As complicações mais comuns associadas à injeção de corticoide são atrofia da pele, hipopigmentação, telangiectasia, podendo evoluir até para necrose e ulceração daquele local onde ela está sendo injetada. O tratamento com radiação, ele vai atuar destruindo os fibroblastos e ela tem um resultado variável e não é confiável o resultado normalmente com tratamento com radiação. Normalmente 10 a 100% dos pacientes apresentam recidiva. Ele é mais eficaz combinado com a ressecção cirúrgica e essa radiação, salvo os riscos de hiperpigmentação, prurido, eritema, parestesia e dor no local, ele ainda tem uma possibilidade de malignidade secundária. Ele deve ser reservado apenas para os pacientes adultos que têm cicatrizes resistentes a outras modalidades. Então, ele não é confiável, ele tem uma recidiva grande, né? E ele tem uma série de riscos, inclusive malignidade daquela lesão. O tratamento de compressão, ele é usado para tratamentos de cicatrizes hipertróficas. A compressão externa é muito usada para pacientes pós-queimadura. Ele ajuda na maturação do colágeno, vai achatar cicatrizes e melhora o adelgaçamento e a flexibilidade ali da cicatriz. O mecanismo provável de ação é reduzir o número de células daquela área, porque a compressão vai gerar uma isquemia, o que vai diminuir o metabolismo tecidual naquela região e aumentar a atividade da colagenase. E com isso ter um bom resultado, a diminuição daquela cicatrização hipertrófica. Ela deve ser uma terapia precoce, deve começar precocemente, com uma pressão em torno de 24 a 30 milímetros de mercúrio. Deve ser alcançado a gente acredita que o resultado deve ser alcançado exercendo uma pressão capilar ali sobre aquela área, mantendo a isquemia. E aí, essa pressão deve ser mantida por 23 a 24 horas por dia, uma duração longa de 1 ano ou mais, para termos um bom resultado. A formação de cicatrizes peritoneais. A gente já ouviu falar uma vez de
aderências intestinais nada mais é do que cicatrizes, né, formadas dentro da cavidade. Nada mais é do que cicatrizes formadas dentro da cavidade peritoneal. Então, as aderências peritoneais, elas são bandas fibrosadas de tecido que são formados entre os órgãos que antes não tinham comunicação, eram separados entre um órgão e outro, entre os órgãos e a parede abdominal. Essas aderências intraabdominais são causas mais comuns de 65% a 70% das obstruções intestinais, principalmente relacionadas a delgado, e quando elas se formam, quando ocorre da superfície peritoneal ser danificada, em razão da realização de uma cirurgia, pacientes que são submetidos à cirurgia são pacientes que têm uma grande predisposição à formação de aderências, pacientes que têm lesões térmicas, lesões isquêmicas, lesões térmicas, por exemplo, pacientes que fazem radioterapia, são pacientes que podem fazer aderências intestinais, inflamações intraabdominais, ou até a reação do próprio corpo à presença de um corpo estranho. Essas lesões provocam uma resposta inflamatória na cavidade peritoneal. É uma resposta inflamatória que acontece como se estivesse em qualquer parte do corpo. Vai ter uma hiperemia, vai ter exsudação de líquido, liberação e ativação de leucócitos e plaquetas na cavidade abdominal, e com isso vai ter ativação de citocinas inflamatórias e o início dessa cascata de coagulação e de complemento, que vai culminar na deposição de fibrina nessas superfícies serosas que estão danificadas e vão gerar aderência. Aqui na primeira foto tem uma aderência peritoneal com momento aqui das alças intestinais e do momento com a parede abdominal e de uma com a outra. O tratamento local das feridas. O tratamento das feridas agudas, ela começa fazendo uma obtenção da história. Você precisa colher uma história cuidadosa do que ocorreu, dos eventos que estão associados a essa lesão, para começar o tratamento. História colhida, a gente vai fazer um exame da ferida operatória. O que a gente vai avaliar nesse exame? É uma ferida profunda, é uma ferida rasa, qual que é a extensão, que foi lesado de tecido durante esse trauma aí, dessa formação dessa ferida. Esses tecidos que permanecem, eles são viáveis ou não viáveis, porque vai fazer uma diferença. Porque se o tecido não for viável, eu tenho que ressecar esse tecido viável para chegar até lá no terceiro passo. A gente tem aqui no nosso fluxograma, que é a aproximação. Eu preciso de bordas de feridas viáveis, de tecido viável, para poder aproximar e realizar a sutura. O exame da ferida, ela pode exigir que eu faça uma irrigação e um desbridamento das bordas da ferida, porque pode ser, por exemplo, um paciente que caiu no asfalto e tem uma lesão uma ferida cheia de asfalto. Então eu vou ter que fazer a limpeza primeiro para eu ter uma noção geral do estado daquela ferida. Então, para facilitar isso, às vezes eu vou precisar fazer uso de anestésico local antes de continuar, né, esse exame mais profundamente. E nesse início do quadro, quando a gente está examinando, a gente já vai avaliar se é necessário o uso de antibiótico, que raramente é usado, e se é necessário a profilaxia de tétano para esse paciente. Então, vamos dar seguimento. Depois de escolher a história, de examinar, avaliar a profilaxia, o uso de antibiótico, a gente vai anestesiar aquela ferida para dar seguimento ao tratamento. Como a gente faz isso? A gente pode usar lidocaína com vasoconstritor ou sem vasoconstritor, que é a epinefrina. Quando a gente associa a epinefrina ao anestésico, além do efeito do anestésico, a gente fazer um efeito hemostático, né? Vai fazer hemostasia de uma forma satisfatória naquela ferida. Porém, tem locais em que eu não posso fazer uso da epinefrina, porque a epinefrina vai fazer um vasoespasmo nos vasos, né? Naquelas arteríolas, e aí vai diminuir o fluxo sanguíneo para aquele local e pode causar uma necrose tecidual, onde é comum acontecer essa complicação nas extremidades.
Eu não posso usar a lidocaína com epinefrina nos dedos, nas mãos, nos pés, na orelha, nariz e no pênis, regiões de extremidade, porque a vascularização vai ser acometida e pode gerar necrose daquele tecido onde eu estou trabalhando. Depois de anestesiado, você pode fazer uma exploração melhor daquela ferida, avaliar quais são os tecidos lesados, se existe corpo estranho, o grau de comprometimento daquele tecido. E eu vou limpar aquela ferida. E como eu vou fazer isso? Eu vou usar somente soro fisiológico para fazer essa limpeza. Irrigação pulsada, o que é? Eu fazer a lavagem daquela ferida com soro fisiológico sob pressão. Eu posso colocar dentro de uma seringa ou colocar um soro com um equipo e fazer pressão, porque no momento que eu jogo aquele soro ali na ferida para limpar com pressão, o soro vai fazendo a limpeza da ferida, vai fazendo o desbridamento, retirando o corpo estranho que pode estar aderido ali naquela ferida. E os tecidos, às vezes, o tecido não viável, às vezes houve uma avulsão de parte do tecido que já está ali solto. Se esse tecido já tiver para se soltar com o soro sob pressão, ele vai já liberar. A gente não utiliza soluções como povidina degermante, clorexidina degermante dentro da ferida, porque eles vão atrapalhar na cura da ferida. E dando segmento, né? Lembra quando a gente falou, aqui não é nos tempos fundamentais da cirurgia, que tem incisão de hérese, hemostasia e síntese, aqui a gente segue um pouco, né, essa sequência. Então, eu vou avaliar a hemostasia daquela ferida. Tá sangrando, tem hematoma, tá com sangramento ativo. Se eu tiver presença de hematoma no local, eu tenho que tirar o hematoma daquela ferida, porque vai estar associado a falhas de cicatrização. Se tiver sangrando, eu tenho que realizar a hemostasia daquele local para que não continue sangrando e que faça um hematoma posteriormente. Depois eu vou avaliar se é necessário desbridamento, se tem tecido não viável que eu preciso. Algumas lesões têm bordas irregulares, essas bordas são maceradas, vêm desvitalizadas, então eu tenho que remover as bordas que não são viáveis para deixar bordas viáveis, né, limpas, com irrigação, com vascularização eficiente, para depois, no momento que eu aproximar, eu vou ter uma boa cicatrização. Depois que essa ferida foi anestesiada, explorada, limpa, se for necessário desbridamento, desbridar os tecidos não vitalizados, eu vou também preparar a área em torno dessa ferida. Eu vou avaliar se necessita de cricotomia, eu vou passar soluções antissépticas em torno da ferida e aí também colocar os campos estéreis para poder dar seguimento ao próximo passo, que é a aproximação, que nada mais é do que a síntese, né? Os antibióticos e a profilaxia antitetânica já foram avaliados. O antibiótico normalmente é raro fazer, a não ser que você tenha que avaliar o estado imune do seu paciente, o que gerou essa lesão, né, para poder avaliar se há necessidade ou não. E aí a gente chega na aproximação. Em geral, quanto menos sutura tiver, menos processos inflamatórios você vai ter. Então, você tem uma cicatrização melhor. Antes, achava-se que todos os planos anatômicos deviam ser suturados. Hoje, isso já não é mais usado. A gente fecha as camadas aprofunda e vai para as camadas superficiais. Quando a gente fala de camadas profundas, a gente está relacionando mais a parede abdominal em si. Eu fecho a fáscia da parede, né? A aponeurose da parede abdominal. E quando eu vou subindo por planos, eu tenho peritônio que eu não preciso fechar, fecho a aponeurose, subcutâneo. Se eu puder evitar de fechar, a não ser que eu tenha espaço morto, eu perco muito tecido ali, que eu preciso de uma aproximação para conseguir aproximar as camadas superficiais, não é necessário aproximar o tecido celular subcutâneo, porque ele pode ser um local onde pode acontecer infecção,
né? A gordura aumenta, né? Você fazer a sutura na gordura aumenta o risco de infecção. Então, eu vou aproximar as camadas mais profundas, podendo usar fios absorvíveis lentos ou monofilamentares inabsorvíveis, que são ideais para fazer a sutura das camadas profundas. E eu chego na camada superficial, que é a pele. Quando eu chego na camada superficial, eu tenho que avaliar, porque tem alguns pacientes que essa ferida tem uma perda importante de tecido. E para eu poder fazer a aproximação e fechamento desse tecido, às vezes é necessário que eu rode um retalho músculo-esquelético ali para poder fazer essa aproximação. Então, quando eu for chegar na parte superficial, eu tenho que ver se eu tenho um alinhamento, no caso ele fala alinhamento meticuloso, eu tenho um alinhamento viável para poder aproximar aquelas bordas, se tem tecido suficiente para aproximar. Se eu tenho tecido suficiente, eu aproximo uma borda da outra e faço a síntese em si. Se eu não tenho, eu tenho que avaliar a necessidade de um retalho, de um enxerto, para eu poder fechar aquela ferida. As bordas da pele, elas podem ser reaproximadas inicialmente. Os materiais que a gente vai usar são os fios de sutura inabsorvíveis da pele, a gente já falou antes, por exemplo, o nylon, que é o mais usado. Eu posso usar um fio inabsorvível, que é de uso mais comum, mas eu tenho outras opções para usar como material de sutura, de síntese da pele. São os grampos metálicos e as colas dérmicas, são aquelas colas de cianoacrilato que vão aproximar a pele. Feito o exame, olhado como está o estado da ferida, profundidade, configuração, anestesiado, limpado, realizado a hemostasia e aproximação, eu tenho que encaminhar meu paciente para depois eu acompanhar, para ver se ele evoluiu bem, sem complicações, e fazer a remoção daquela sutura, ou se ele teve alguma complicação, se ele fez alguma afecção da ferida, se ele desenvolveu uma celulite, se eu tenho um abscesso da ferida, infecção da ferida, se eu preciso drenar. Então, isso eu tenho que fazer um acompanhamento ambulatorial depois desse primeiro atendimento. Então, eu vou avaliar se esse paciente desenvolveu algum processo infeccioso, se é necessário drenagem daquela ferida, que normalmente é o primeiro tratamento, e se esse paciente só a drenagem, o tratamento tópico é necessário, ou se eu preciso realizar antibiótico terapia. Se foi tudo bem, cicatrização correu da forma esperada, eu vou fazer a remoção dessas suturas. A gente já falou na aula de diérese, síntese e hemostasia sobre tempos de retirada dos fios de sutura. Então, aqui dá um exemplo também: 4 a 5 dias para suturas de face e 7 a 10 dias para outras partes da pele. O antibiótico. Eles devem ser usados apenas quando houver infecção da ferida. A maioria das feridas, elas são contaminadas ou colonizadas com bactérias, mas não quer dizer que porque elas sejam contaminadas e colonizadas eu tenho que começar antibiótico. A presença de uma resposta do hospedeiro, né, do paciente, no caso nosso, que evolui com uma infecção, justifica o uso do antibiótico. Se o meu paciente chegar lá e ele apresentar eritema, celulite, edema, secreção purulenta saindo pela ferida, ele tem alguns critérios para poder você avaliar o uso de antibiótico. Como que eu vou escolher se eu vou usar ou não antibiótico, qual antibiótico usar? Eu devo levar em consideração qual é o provável organismo que contaminou, né, no caso que já infectou aquela ferida, e o estado imune global do meu paciente, porque a grande maioria eu não preciso fazer antibiótico, eu só faço o tratamento local. Mas se o meu paciente é um paciente imunocomprometido, se ele faz a contaminação com material infectado por anaeróbios, pode ter anaeróbio ali, gram positivo, gram negativo, e ele tem uma imunidade comprometida, então eu tenho que avaliar, meu paciente precisa de fazer antibiótico. Então depende de qual, deve levar em consideração, né, qual é o organismo que contaminou aquela ferida e
o sistema imune, né, do meu paciente, para eu poder indicar o não uso de antibiótico. Em relação aos curativos, a principal finalidade dos curativos nas feridas é fazer um ambiente ideal para que haja cicatrização. Cobrir essa ferida com curativo é imitar o papel de barreira do epitélio para evitar danos adicionais àquele tecido. Além disso, a aplicação, aí na outra página, a aplicação de compressão ali naquela ferida com curativo vai fornecer para a gente hemostasia daquela ferida e vai limitar o edema. O curativo ocluindo a ferida, ela vai auxiliar na cicatrização, fazendo o controle do nível de hidratação da pele, a tensão de oxigênio dentro das feridas, também permite uma transferência de gases e vapor d'água para a atmosfera. E por fim, ele vai auxiliar na síntese de colágeno e na migração de células epiteliais. Está aqui em letras maiúsculas que feridas infectadas não podem ser ocluídas, porque vai intensificar o crescimento bacteriano ali naquele local. Os curativos, eles podem ser divididos em primários e secundários. Os primários são aqueles que são postos sobre a ferida e promovem uma absorção de fluido, evita infecção e aderências do curativo secundário. Os curativos secundários são aqueles colocados sobre o primário, mas como uma forma de proteção. Em relação aos tipos de curativo, nós vamos falar sobre vários tipos de curativo. Para começar, os absorventes. O acúmulo de líquido da ferida, ele pode levar a uma maceração daquela ferida e um excesso de crescimento bacteriano. Então, o que o curativo vai fazer? Ele vai absorver o líquido sem ficar totalmente encharcado, embebido, porque se ele fica embebido, ele permite que a bactéria que esteja em torno daquela ferida contamine, né, a nossa ferida em si. Então, ele vai ficar embebido, mas não totalmente, ele vai proteger aquela ferida ali que ele está por cima. Os curativos inaderentes são curativos que eles são impregnados por algumas substâncias, podem ser parafina, vaselina, gel hidrossolúvel, para usar como cobertura não aderente. Ele vai evitar que aquela ferida ela fique ressecada e vai evitar a infecção, né? A gente usa, além do curativo impregnado, um curativo secundário por cima, que ele vai vedar ali as margens da ferida. Os curativos oclusivos e semi-oclusivos, eles são bons para ambientes de feridas limpas e minimamente exudativas. Eles são curativos em películas, são à prova d'água e são impermeáveis a micro-organismos. Mas eles são permeáveis a vapor d'água e oxigênio, permitem a troca de vapor d'água e de oxigênio. Os curativos hidrofílicos e hidrofóbicos, eles são componentes de um curativo composto. A parte hidrofílica ela vai ajudar na absorção de líquidos, enquanto a parte hidrofóbica são à prova d'água e vão impedir a absorção. Então, eles atuam em conjunto. Os curativos hidrocoloides ou hidrogéis, eles tentam combinar os benefícios da oclusão e da absorção. Os hidrocoloides e os hidrogéis, eles formam estruturas complexas com a água, então eles absorvem aqueles líquidos e o produto, né, o hidrocoloide e o hidrogel que está ali naquele curativo, ele vai entumecer essas partículas. E vai ajudar que no momento que eu for retirar aquele curativo, aquele entumecimento não vai deixar que na hora de retirar eu traumatize aquela ferida normalmente. Os hidrocoloides absorvem exudato e o hidrogel permite alta taxa de evaporação sem comprometer a hidratação da ferida. Eles são muito indicados para tratar pacientes queimados. Os alginatos são derivados de algas e contêm longas cadeias de polissacarídeos. Eles são processados sob a forma de cálcio. Esses alginatos, eles se transformam em alginatos de sódio, que são solúveis
ocorre uma troca iônica, né, na presença de exudato na ferida e ele vai formar o alginato de sódio. Então, o que acontece? Os polímeros que formam ali esse curativo, eles vão, da mesma forma que aqueles hidrocoloides e os hidrogéis, absorver o exudato, normalmente são usados em feridas com grande exudação, eles absorvem, gelificam e ficam inchados, né, para absorver aquele líquido e facilitar a cicatrização. Eles são usados para perda de pele, feridas cirúrgicas abertas com exudação média e em feridas crônicas de espessura total. Aqui a gente tem tratando na figura 1 uma úlcera de pressão e aqui um paciente com úlcera diabética. Existem os materiais absorvíveis, que são usados dentro de feridas como hemostáticos e incluem colágenos, como incluem colágeno, gelatina, celulose oxidada e celulose regenerada. Os curativos medicados, eles têm sido usados há muito tempo como um sistema de aplicação de drogas, né? O curativo, ele vem para administrar peróxido de benzoíla, óxido de zinco, neomicina, bacitracina com zinco. E esses agentes, eles mostram um aumento da epitelização da pele ali em torno de 28%. O tipo de curativo que vai ser usado depende da drenagem da ferida. Se for uma ferida sem drenagem, eu posso usar esse curativo medicado semi-oclusivo. Se for uma ferida com uma drenagem moderada, eu posso usar um curativo primário inaderente com o medicamento e um secundário absorvente e um semi-oclusivo para proteger aquele tecido. Os aparelhos mecânicos. A terapia mecânica aumenta e melhora certas funções do curativo. Particularmente, eles vão absorver os exudatos e vão controlar a dor. Como funciona essa terapia mecânica? É colocado, como está aqui na imagem, uma espuma, né? Essa espuma, ela vai ser cortada nas dimensões da ferida e vão ser posicionadas dentro da cavidade. E ela é coberta por essa parte plástica aqui, que é conectada a um aparelho que vai fazer um fechamento de vácuo e vai ser aplicada ali uma pressão negativa. Essa pressão negativa contínua, ela é eficaz para absorver os exudatos e com isso auxiliar a cicatrização. É muito usado em feridas crônicas, como úlceras diabéticas, úlceras de pressão fase 3 e fase 4, feridas agudas, feridas traumáticas, pacientes que têm retalhos, enxertos, pode até ser usado em pacientes em peritoneostomia para fechamentos de fístula. E como nosso último método, né, para auxiliar na cicatrização, a gente tem substituição da pele. Essa substituição pode ser por enxertos de pele convencionais ou podem ser por substitutos que são industrializados, né? Substitutos de pele que são produzidos a partir da indústria de engenharia de pele. Toda ferida, ela precisa de uma cobertura para evitar com que aquela ferida ali infeccione, degrade e facilitar, assim, a cicatrização. Alguns, para que esse processo ocorra, eles precisam de uma substituição da pele para dar seguimento a essa cicatrização. Então, o primeiro que a gente vai falar são os enxertos de pele convencionais. Esses enxertos, eles têm sido usados para tratar as feridas tanto agudas como crônicas. E eles podem ser enxertos de espessura parcial, que são enxertos que têm a epiderme e parte da derme. Enxertos de espessura total, onde eu tenho tanto a epiderme como a derme inteiras usadas na enxertia. Temos também os enxertos autólogos, que são onde a gente tira um fragmento de pele de outros locais do mesmo indivíduo para fazer o enxerto, ou os enxertos halógenos, que são aqueles enxertos que a gente retira de um doador, seja ele vivo ou não. Ah, mas eu vou fazer esse enxerto e eu posso fazer o enxerto em qualquer tipo de ferida? Não. Para eu ter um bom resultado em relação ao uso do enxerto, eu preciso preparar aquela ferida para ela receber o enxerto. E como que eu faço isso?
Eu tenho que desbridar, que eu tenho que remover todo o tecido necrótico, todo o tecido que não auxilia na cicatrização. Eu tenho que fazer o controle do edema naquela região, né? Eu tenho que ter uma vascularização eficiente do leito daquela ferida, porque eu preciso de suprimento sanguíneo para poder o enxerto pegar. Eu tenho que diminuir a carga de bactérias ali para não desenvolver infecção e minimizar ou eliminar todo o exudato. E para terminar, eu tenho os substitutos da pele, que foram desenvolvidos para poder promover uma cobertura de pacientes que têm feridas muito extensas e que enxertos não eram viáveis, né? Eu não tinha disponibilidade de tanto tecido para fazer autoenxerto. Então, o que acontece? As fábricas de engenharia de tecido, eles começaram a criar, né, esses substitutos, onde eles usavam novos materiais associados às células vivas para formar esses substitutos que funcionariam como pele, né? Esses substitutos funcionais da pele. Eles têm suas vantagens e desvantagens. A vantagem é porque não causa dor para coletar, né? Eles podem ser usados com uma aplicação livre ou eles podem ter fixados por sutura cirúrgica. Eles vão promover naquela área, estimular a presença de citocinas, ou eles vão fornecer células que vão produzir fatores de crescimento local e vão estimular a cicatrização. E qual é a desvantagem desse substituto da pele? Ele tem uma sobrevida limitada, ele tem um custo muito elevado, não é acessível a qualquer paciente e são necessárias múltiplas aplicações para eu ter um resultado, desejado. Então, assim, a gente finaliza essa aula de cura das feridas, parte 2, falando mais sobre curativos, tratamentos, né? O excesso da cura das feridas, né? O que pode gerar. A gente espera depois um feedback de vocês, o que vocês entenderam, o que vocês tiveram dúvidas, isso vai ser sanado. E essa aula, ela teve como referência o livro Schwartz, o capítulo vai ser disponibilizado para todos os alunos no AVA. A referência ao capítulo 9, o capítulo de cura das feridas.